Otávio, eu e você aqui flertando com essas expressões, né, todas da área médica e tudo mais. Vamos colocar um médico na conversa, que é quem entende, para nos ajudar aqui, puxar nossa orelha se a gente falou alguma coisa errada. O senador Rogério Carvalho já está aqui, ele é suplente da CPI da Covid. Bom dia, senador, obrigada pela sua presença aqui no Em Ponto. O que a gente pode esperar dos trabalhos de hoje? Bom, o Otávio já foi muito claro aí, vocês também, com a manifestação da Natália Pasternak, que teve com a gente a semana passada. Não existe contraditório em ciência, existe ciência bem feita e ciência mal feita. Existem estudos que têm validação da comunidade científica e estudos que não são validados. E a definição de um medicamento, o que estabelece a fé pública de um medicamento é o modo como ele é desenvolvido até chegar ao uso por seres humanos. Então, é isso que estabelece a fé pública, não é uma eleição para definir a fé pública de um medicamento, de um insumo, para ser usado de forma terapêutica. A opinião pública a gente usa para eleger um senador, para eleger um deputado, para eleger um vereador, para outras coisas na democracia, mas não para definir um medicamento. Um insumo terapêutico é definido e quem dá a fé pública é a ciência e o método científico, mais nada além disso. Fora isso, tudo é embromação, enganação, desinformação à população. Pois é, senador Otávio Guedes aqui do Rio de Janeiro, bom dia. Qual a diferença, no seu entender, da audiência de hoje, que está sendo chamado de Cloroquina Fest, e essa feira do Osmar Terra? Qual é a diferença, já que a CPI vai ouvir negacionistas? A diferença é que o Osmar Terra, a gente vai querer saber dele, porque é que ele trabalhou e defendeu a imunidade de rebanho, né? Baseado em que ele defendeu a imunidade de rebanho, ou seja, a sociedade ser exposta ao contágio, à infectação, à doença, para adquirir a imunidade naturalmente. Ele, sabendo que era um vírus altamente contagioso, com a taxa de letalidade alta e que, portanto, poderia levar à morte de mais de 2 milhões de brasileiros e brasileiras. Ele defendeu isso, e isso está na base das 500 mil mortes que nós teremos até lá, infelizmente, por conta da pandemia. Então, ele é o mentor que deu sustentação teórica, e não uma sustentação negacionista, é uma sustentação teórica para viabilizar a imunidade. Só que ele defendeu que os brasileiros fossem largados à própria sorte. Mas, de certa maneira, faz sentido, porque se você se contamina, se você tem a doença, você incorpora algum tipo de imunidade. Agora, adquirir imunidade expondo e colocando em risco a vida de 216 milhões de brasileiros, isso me parece uma situação que requer investigação e me parece um crime contra a saúde pública e um crime contra a vida, um crime de genocídio. E é por isso que ele vai, na reunião de terça-feira, ter que explicar isso para os brasileiros. E se não fosse a resistência da opinião pública, da imprensa, do Congresso, do STF, dos governadores, nós não teríamos só 500 mil mortos no Brasil, já poderíamos ter passado de 2 milhões de mortos pela teoria defendida por Osmar Terra, pela Mayra Pinheiro, pelo Paulo Zanotto, pelo Luciano Azevedo e coordenada pelo presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. Portanto, todos precisam ser responsabilizados pelas mortes que nós estamos tendo, porque, veja, mesmo depois de sabido que esse vírus era altamente contagioso, altamente letal e que a imunidade naturalmente era muito mais frágil, eles continuaram reiterando a teoria e a tese deles, levando o Brasil a mais de 500 mil mortes, com certeza.
Sendo que vários médicos, como o senhor colocou, dizem que essa imunidade de rebanho você só a alcança por meio da vacinação. Que essa questão de deixar as pessoas se contaminarem, você tem um custo de vida, primeiro que não sabe se é eficaz, né, senador? Porque o vírus vai mutando, você vai contaminando e vai mutando. Então, quer dizer, a pessoa que já se infectou, pode se reinfectar. E você tem um custo de vida enorme, desculpe. Mais grave, porque além dela demorar muito e levar muitas vidas, você transforma milhões de pessoas em meio de cultura para o surgimento de novas cepas que vão se adaptando ao sistema imunológico do seu hospedeiro e vão aprendendo a enganar o sistema imunológico e tornando-se ou mais letal, às vezes menos letal, ou mais contagioso, como é o caso da variante P1. Então, não funciona, só funciona com vacinação de toda a população que pode ser vacinada. Foi assim que a humanidade acabou com epidemias e pandemias globais, como é o caso da poliomielite, como é o caso no Brasil do sarampo, como é o caso de várias outras doenças que a gente eliminou ou diminuiu definitivamente e retiramos definitivamente da vida da população brasileira. Senador, a bancada governista bate muito da tecla de que é preciso investigar a corrupção. Mas o que houve até agora de corrupção, de um depoente falar em corrupção, foi o Witzel, dizendo que os hospitais federais do Rio de Janeiro têm um dono. Não apresentou provas, apenas acusou, insinuou que seria o senador Flávio Bolsonaro. Acho que o termo mais correto é esse. Mas investigar isso é manter o foco da CPI ou é desviar do foco? Veja, no caso do Rio de Janeiro, eu acho que a gente tem que tomar cuidado para não desviar do foco. É grave as acusações que ele fez. No caso do Rio de Janeiro, nós temos 808 leitos hospitalares desativados na rede pública federal. Então, no momento de pandemia, esses leitos estarem desativados, leitos de terapia intensiva, leitos que poderiam ajudar a salvar vidas, e olha que o Rio de Janeiro está entre os estados de maior morte por 100 mil habitantes, uma taxa de mortalidade muito elevada em comparação com outros estados, mas acho que a gente tem que seguir o dinheiro agora mais focado na atuação do governo federal, na compra de vacinas, na questão da cloroquina. Eu acho que essa questão é uma questão que precisa ser observada não que isso tenha a centralidade do que a gente vem fazendo, mas ela é um complemento para saber por que que o Fábio Van Garten, que não é do Ministério da Saúde, se envolveu na compra de vacinas da Pfizer. Há uma questão aí, as primeiras 100 milhões de doses foram compradas a $10 a dose, por que o segundo lote foi comprado a $12? O que mudou? Quem são os escritórios de advocacia que o Fábio Van Garten falou que participaram da negociação? Tem outras vacinas que estão sob suspeita de que o governo contratou antes de aprovação, que ele dizia que não podia contratar a Coronavac antes da aprovação da Anvisa. Tem outras vacinas que o governo contratou antes de definir, de ter definição, de ter autorização da Anvisa. Então, algumas questões, a questão da cloroquina mesmo, quem ganhou dinheiro com isso, a relação entre médicos e laboratórios, que é absolutamente antiética, receber dinheiro para divulgar um medicamento, e ainda mais um medicamento de comprovada ineficácia ou de que não tem eficácia comprovada. Então, essas questões eu acho que fazem parte do objeto central, recortado, que a CPI tem que investigar. Se abrir muito, a gente perde o foco e não dá a objetividade necessária à finalização dos trabalhos da CPI. Tá certo. Senador, muito obrigada pela sua presença aqui com a gente, senador Rogério Carvalho. Otávio, quer complementar algo? Só perguntar se ele vai participar hoje da sessão ou não. Não, Otávio, eu vim para Sergipe, hoje essa semana foi o aniversário da minha filha Raquel,
e ela é estudante de medicina, as minhas duas filhas mais velhas, e elas estão em Aracaju, moram em Recife, estão em Aracaju, e eu vim ficar um pouquinho com elas. Segunda-feira eu estou aí. Tá certo, então, senador, parabéns Obrigado. para sua filha, até a próxima. Otávio, eu vou seguir aqui, colocar um outro assunto para a gente.